Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje aqui eu quero mostrar para vocês como foi que eu fiz essa aplicação de pesquisa de usuários, né? Então deixa eu mostrar primeiro aqui minha aplicação. Minha aplicação está aqui. Então quando eu digito aqui A, né? Aparece aí essa quantidade de pessoas, né? Então aí aparece aí, ó, a quantidade de homens, mulheres, né? A soma das idades, né? A média das idades. Essa aplicação aqui eu fiz usando Bootstrap, ok? Então, quando eu dou um Enter aqui, apaga, né? Tem um errinho aqui que ficou faltando eu consertar isso daqui, mas eu conserto isso depois. Então, quando eu digito aqui, por exemplo, a palavra Nara, né? Então, temos uma pessoa aí. Então, eu acho que a aplicação está funcionando aí do jeito que se espera, né? Deixa eu digitar aqui B. Aparece aí 15 pessoas, né? Bom, então, feito isso, deixa eu dar uma explicada aqui para vocês como é que eu fiz esse código, né? Então, eu fiz para mim conseguir aqui o design, eu utilizei Bootstrap, né? E o íconezinho lá do botão do buscar usuário, eu usei uma biblioteca chamada Icofont, né? Então aqui, né, o meu HTML ele tem um formulário específico, um formulário de input simples, né, onde eu vou digitar os dados. Nós vamos ter aqui um botão, né, onde eu posso clicar, né, para buscar os usuários. E aqui nós temos dois cards aqui do Bootstrap e num primeiro card aqui eu vou colocar, né, os resultados. E no outro card eu vou colocar as estatísticas, tá? O Bootstrap ele, né, tem uma dependência aí do jQuery, tá? Mas eu não usei o jQuery para nada, apenas para mim poder utilizar aí o Bootstrap. Então, não utilizei estilo próprio, né? Todo o meu estilo eu só usei as classes do Bootstrap. Então vamos ao script, tá? Então como é que tá aqui o meu script, né? O meu script eu começo fazendo uma declaração aqui de variáveis, né, globais, aonde eu tenho um search button, search input, que um que vai armazenar o clique do botão do usuário e outro vai armazenar o input do usuário. E depois eu faço aqui a captura aqui de uma variável chamada userFound, statisticFound aqui, que é onde eu vou exibir, né, os resultados dos usuários que foram encontrados e das estatísticas que foram obtidas a partir desses usuários. Depois eu começo aqui, né, a rodar, né, o meu script de fato, né? Então eu começo aqui a rodar minha aplicação de fato, para mim poder carregar aqui, né, todos os elementos. Então eu faço aqui uma captura, né, do elemento do search button, do search input, aplico um foco, né, no search input. Então na hora que minha tela abre, o meu botão de search, né, onde eu digito os valores, ele fica focado, e eu adiciono aqui uma escuta de clique, né, no botão de search, né. Então quando eu clicar lá no botão, ele vai executar. Esse primeiro if aqui ele serve, né, para evitar fazer alguma busca, né, quando não tem nada digitado lá nos valores, né, lá no input de entrada, né. Então, se não tiver nada digitado e eu apertar Enter, nada vai acontecer. E ele também serve para eu apagar, né, valores pesquisados anteriormente. Então, os valores que foram pesquisados anteriormente eu apago, aperto Enter, ele vai apagar e colocar a palavra nada a ser exibido novamente. Do contrário, se tiver algum valor lá, aí ele vai fazer a busca dos usuários. Então eu criei uma função aqui, fetch users, né?
Então, se retornar algum resultado, né, ele vai filtrar os usuários e depois ele vai renderizar na página os usuários e depois vai renderizar as estatísticas. Caso ele não retorne nenhum algum usuário, né, ou dê algum erro, ele vai mostrar aqui que tem uma falha na requisição da API. A função fetchUsers, né, ela é uma função assíncrona, né, de comunicação do JavaScript assíncrona, onde ela vai buscar, né, os resultados lá na API e depois ela vai, né, retornar para dentro dessa variável aqui todos os resultados que foram encontrados aqui, certo? Então eu vou ter aqui dentro dessa variável const API e users, né, os resultados filtrados aqui, né? Eu estou organizando os dados aqui porque eu não quero todos os dados da API, eu quero só a foto, o nome, né, a idade e o sexo da pessoa, certo? E aí eu vou retornar esse objeto aqui, certo? Por API e users, através da variável API users. Essa variável ela vai preencher, né, aqui o results, né? É esse results aqui que eu vou passar para as outras variáveis, para a função filter e user, onde ele vai fazer a filtragem dos usuários. Também eu estou passando para a filtragem aqui dos usuários o valor que foi digitado lá no input. Vamos à função, né, filter user. A filter user, né, ela tá assim bem encadeada, né? Então eu estou usando aqui, né, uma função de array filter, onde eu vou filtrar os resultados e, né, eu quero retornar os resultados de acordo com um critério, né? Então qual é o critério que eu quero retornar? Eu quero pesquisar o nome e aí, né, para mim não ter essa diferença entre nome maiúsculo ou minúsculo, eu converto todos os nomes para minúsculo, né? Com essa função aqui to lowercase. E depois eu faço o encadeamento de todo esse resultado aqui com includes, comparando, né, com o valor que foi digitado pelo usuário e também transformando todos eles para minúsculo. Então eu vou conseguir retornar todos os usuários do vetor results através da variável users aqui. Então esse retorno ele vem, né, para cá e ele é, né, atribuído aqui nessa variável users. E é nessa variável users aqui que eu vou, né, fazer a renderização dos usuários da página e depois fazer a renderização das estatísticas desses usuários. Vamos a essas duas funções. Então na render user, né, eu faço o que? É a criação aqui de uma UL, certo? E eu vou fazer a contagem dos usuários. Para cada usuário, tá? Que foi para cada usuário desse vetor, eu vou fazer um destructing aqui, certo? E eu vou capturar o que? A foto, o nome, certo? O nome, né, vai aparecer aqui, porque aqui é o alt, atributo alt, e depois o gênero. E depois eu vou fazer a atribuição dessas LIs aqui, né, dentro dessa UL, tá? E aí eu vou fazendo a contagem aqui dos usuários. Depois eu fecho a UL e depois eu insiro essa UL totalmente, completamente dentro, né, da user found, né? A user found lá no meu HTML é aqui, ó, é essa div aqui, aonde eu vou fazer a exibição dos resultados, tá? Depois, né, eu faço a remoção daquela mensagem, né, nada para ser exibido, certo? Então eu apago isso e depois eu coloco, né, lá no sumário, né, a quantidade de usuários que foi encontrado. Então essa é a minha função render user. Paralelamente não, né? Na sequência, né, eu vou executar a render statistics aqui, porque eu quero exibir as estatísticas, né, do meu código, né, dos meus usuários. Então
ela é muito similar, né, à função anterior. E, né, nós temos aqui, eu vou criar, né, uma UL também, uma outra UL aqui, e eu vou fazer a contagem do sexo masculino, do sexo feminino, vou fazer a contagem, né, fazer a somatória da idade, depois a média da idade, e para mim fazer a média da idade, eu preciso da somatória da idade para ser dividido pela quantidade de usuários. Bom, então, muito parecido com a função anterior, né, eu para cada pessoa, né, do vetor user, eu vou fazer um destruct para me capturar a idade, né, e o sexo dessa pessoa. Se o sexo for masculino, eu atribuo na variável countMale. Se não, é porque a pessoa é do sexo feminino, então eu atribuo. E para cada posição, né, para cada repetição desse laço aqui de repetição, eu vou fazendo a soma das idades e eu vou contando os usuários. Depois que eu termino a execução desse laço de repetição, eu faço o cálculo da média e depois eu aplico aqui essa função toFixed, porque eu quero arredondar para 2 casas decimais. Depois eu faço a exibição dos resultados na tela, né, lá dentro do card do Bootstrap. E aqui eu estou, nesse ponto aqui, eu estou utilizando, né, esse código aqui para apagar aquela mensagem, nada para ser exibido. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha aplicação do pesquisar, né, usuários. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a entender um pouco mais do JavaScript e evoluir no estudo dessa linguagem. Um forte abraço.